Valber Vieira, de Serra, Espírito Santo, renovação, candidato a vereador, um grande batalhador lá e vai nos contar um pouco da sua história, um pouco de como ele veio chegar até aqui e querer representar o povo de Serra e da realidade local lá do Espírito Santo. Bem-vindo ao canal, Valber. Ok, Aurélio, boa noite. Boa noite a quem também irá nos ouvir. É uma honra estar podendo participar do seu canal aqui, podendo ter essa oportunidade. Sou um grande admirador dos seus inscritos, te conheci lá no Facebook, estou sempre acompanhando e é muito bom. Como você mesmo já me apresentou, meu nome é Valber, sou nascido em Eunápolis, na Bahia, tenho 28 anos de idade, mas atualmente estou residente aqui no Espírito Santo, na cidade de Serra, há 12 anos. Eu morei em Eunápolis. Por pouco tempo, Um mas lu- morei. um lugar muito legal. Apesar de eu ter nascido lá, Aurélio, eu não cresci em Eunápolis, pode-se dizer. Cresci em Porto Seguro, ali no bairro Baianão. Na época era um bairro muito Famoso violento, baiano. violentíssimo. Famoso E baianão. você conhece lá? Sim, quem não conhece o Baianão? Quem viveu na região, né? Eu morei em Itamaraju, meu segundo filho é de Itamaraju, né? Tamaraju. Morei em Itamaraju mais tempo, morei um pouco tempo em Eunápolis. Bahia, Bahia é minha casa. Verdade. Né, cresci ali em um meio de muita violência na época que eu morei lá, mas graças a Deus a gente conseguiu passar por aquela fase, né? E hoje estamos aqui, graças a Deus. E você trabalha com o que aí em Serra? Como é que é a sua trajetória profissional aí em Serra? Trajetória de família e tal? Então, eu sou o filho mais velho de 5 anos, de 5 filhos, né? Na verdade, tenho 28 anos. A Ivana, o nome da minha mãe, o nome do meu pai é Walter. E a gente cresceu. Praticamente eu posso dizer que eu cresci também aqui no Espírito Santo, foi uma grande parte da minha vida. No momento eu trabalho como vendedor em uma cervejaria. Pode falar o nome? Pode, deve. Trabalho, trabalho como vendedor na cervejaria Ambev Uhum. e há 4 anos estou nessa empresa. Estou fazendo esse trabalho lá que enfrentou uma grande dificuldade, né? Inclusive com essa pandemia aí, nossas vendas tiveram uma queda, mas graças a Deus estamos recuperando aí. Estamos começando a recuperar. Sim. É, você é casado, tem filhos? Sou casado com a Elaine Cassini, tenho um filho, Azaf Lucas, de 3 anos, um meninão grandão, já está bem adiantado já, é uma bênção de Deus. Você está concorrendo a vereador pela primeira vez, né? Isso mesmo, Aurélio, é minha primeira vez, minha primeira tentativa aqui no município de Serra, devido à conjuntura que a gente encontrou aqui. A gente viu uma oportunidade, está concorrendo e está dando a nossa contribuição para esse município que já se encontra em um revezamento aqui, posso dizer também, entre dois prefeitos há quase 30 anos, e a gente vai entrar nessa briga aí para estar disputando uma das vagas na Câmara da Serra. E Serra é um dos maiores municípios da região metropolitana de Vitória, né? Eu acho que cresceu muito nos últimos anos, né? E se tu acha assim, para quem não conhece, Serra é um município da região metropolitana de Vitória, não é isso? É isso mesmo, a Grande Vitória. A Serra é o município com o maior número de eleitores, né? A gente tem uma população aqui de mais de 500 mil habitantes e com mais de 300 mil votos também. Ah, ótimo, né? Entendeu? População bem grande. Superou Vitória, Vila Velha e Cariacica, né? São as Exatamente. três grandes cidades da região metropolitana de Vitória que eu conheço aí. Ah, Você está bem por dentro, né? eu passava aí, né? Sempre na 101 e tal, eu conhecia. O Brasil é sempre é coisa de. Eu nunca fui de gostar de viajar, mas viajava muito, né? Então, essas coisas acontecem com a gente é muito mais passageiro das circunstâncias do que dono do destino da gente, né? Entendi, O destino entendo. está na mão de Deus, né? Sempre, né? E Verdade. sabe o que faz, né? É,
Conte um pouco do seu pensamento político, da sua linha política, do que você pensa para o seu município, mas pensa no Brasil também. Sim, a minha, o meu modo de pensar politicamente é aquilo que a gente já até se contatou, né, pelo Facebook. Eu não tinha muito contato com a política, mas a partir ali de 2013, quando o Bolsonaro começou a surgir, praticamente como um meme nas redes sociais, eu passei a acompanhar um pouco mais. Isso acabou influenciando também o meu modo de enxergar a política pelos valores mais conservadores, podemos dizer a direita, não a direita que a gente pensa como ela é, mas no que a gente entendeu de valores hoje no Brasil. Então isso acabou também influenciando o meu modo de enxergar a política aqui no meu município, na minha cidade. Você veja, você convive com pessoas do meio mais humilde aí também, né? Eu acho que Sim, você conta do Baianão também. A esquerda brasileira, ela acha que os pobres devem ser obedientes à esquerda, né? Embora os líderes da esquerda estejam longe de ser pobres, eu acho que eles mal conhecem o que é ser pobre, né? E deploram os valores dos verdadeiros pobres, né? E eu sempre costumo dizer, né, que quem tem mais que você falou do Baianão com problema de segurança, quem tem mais a perder, perdendo a sua moral tradicional, a sua moral de família, são os pobres, né? Porque ficam expostos muito mais à violência, né? Eu acho que é verdade. o que protege a família nos meios mais humildes é o cristianismo, essa questão, né? Como é que você vê isso assim no dia a dia, essa questão dos valores que as pessoas humildes carregam ainda no Brasil? Eu vejo isso como uma extrema importância para nós, principalmente para mim, Aurélio. Eu que sou cristão desde os meus 13 anos e carrego esses valores do cristianismo e, inclusive, uma das minhas ideias é aplicar. As pessoas pensam que para a gente se envolver com a política, você deve deixar de lado os seus valores religiosos, por exemplo. Já eu penso que não. É impossível a gente dissociar uma questão da outra. Os valores que eu encontro na minha vida cristã, na palavra de Deus, logicamente, eu trago para a minha vida cotidiana, e isso, de certa forma, ele vai também afetar dentro daquilo que eu enxergo na política. Então, os valores da honestidade, da verdade, da justiça, são todos os valores que eu trago da minha vida cristã, da minha vida com Deus, e é o que eu pretendo também estar aplicando na minha vida política. Sim, Então, isso é muito importante, né? e isso você encontra entre as pessoas humildes, não sei aí em Serra, mas aqui na Bahia eu vejo muito, cada vez mais pessoas filiadas a igrejas cristãs, né? Qual a sua igreja, qual a sua denominação? Assembleia de Deus, congrego na Assembleia de A Assembleia Deus. de Deus é a maior denominação dita evangélica, né? Que na verdade é de linha arminiana, né? Sim, É, em termos de filosóficos, né? Filosóficos sim, teológicos, né? E que isso tem um desenvolvimento e eu que sou católico, né? Entendo, claro que eu entendo hoje o fato desse movimento identitário pós-modernista ser marcadamente anticristão, violentamente anticristão, ele acaba nos unindo, né? Aquelas verdade. diferenças que existiam tão fortes como eu era acostumado há um tempo atrás. Os evangélicos falavam mal dos católicos, os católicos falavam mal dos evangélicos. Isso eu acho que ficou para trás e tem que ficar para trás. E as pequenas divergências, né, na Igreja do Ocidente, elas são conciliadas. E no caso da linha arminiana, que é predominante no Brasil, Sim, é, no meios pentecostais e neopentecostais, ela é uma linha que vem de Luiz de Molina, que vem do molinismo. E Luiz de Molina é um pensador católico, jesuíta do século XVI, nascido na Espanha e que viveu em Portugal, escreveu em Portugal, e de uma importância capital na definição da doutrina da graça, né, e do livre-arbítrio. tem uma E, grande influência, né? é, e tem uma grande influência e tem uma influência positiva no sentido dele dizer que
que nós temos a escolha de fazer e que nós devemos fazer. Nós devemos fazer pelo outro, que nós devemos ser solidários, que nós devemos nós devemos nos privar do pecado, embora nos reconheçamos pecadores, nós somos pecadores, né? Sim. Nós somos homens decaídos e pecadores. Isso a gente não aceita esses idealismos que vem um homem como um ser bonzinho e tal, né? Cheio, Uhum. sem mácula, né? É, e isso é muito importante. Eu acho que está na base de tudo que o Ocidente construiu, de construir essa civilização, a civilização mais duradoura, mais próspera, mais pacífica da história, né? Que proporcionou toda essa técnica que nos une hoje aqui, né? Que esse avanço técnico, esse avanço de condições Maravilhoso. de vida para as pessoas, isso tudo vem do cristianismo, vem de uma ênfase no amai-vos uns aos outros, porque o evangelho tem muita, o evangelho tem muitas, vamos dizer, tem muito conteúdo no evangelho, né? Sim. Nas escrituras como um todo, muito mais. Mas a gente se lembra, né, que Jesus Cristo fala, né? Dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Ao fazeres isso, vereis que reconheço meus discípulos, né? Tem Verdade. pequenas variações de tradução, mas é mais ou menos isso, né? E isso é comum para todas as igrejas cristãs, né? Eu imagino que E essa ênfase também esteja presente na sua igreja, no seu dia a dia, na sua comunidade. isso que você falou aí sobre a questão de enxergar o homem como um ser bonzinho, de natureza boa, perfeita, e a gente já não enxerga dessa forma. E, inclusive, quando eu vejo por esse aspecto que a gente vai aplicar na política, algumas ideologias pensam que as pessoas, pelo fato de enxergarem essas pessoas como seres perfeitos, de terem uma natureza boa, eu já enxergo diferente biblicamente. Somos seres humanos caídos, restaurados pela graça de Deus, e que por isso eu enxergo o cristianismo como o padrão de moralidade ideal para que a gente possa julgar as outras coisas. Então, quando a Bíblia fala para mim que nós estamos lidando com seres caídos que precisam de graça, precisam ser restaurados, eu identifico que quando a gente traz para a política, a gente vai ter muitas imperfeições, muita sujeira. Então a gente procura aplicar esse pensamento para trazer uma política mais limpa, mas sempre tendo consciência de que a gente está lidando com pessoas imperfeitas, mesmo que elas tenham sido restauradas pela graça de Deus, ainda assim elas estão sujeitas a falhar. Então eu penso assim, Aurélio, que eu vou trazer a minha vida como cristão no meu dia a dia, vou trazer também o meu cristianismo para aplicar na política. Mesmo eu tentando fazer a minha parte de forma adequada, eu estou sempre ciente que eu estou lidando com pessoas também que foram caídas, que pessoas caídas que foram muitas vezes restauradas ou não, mas que também podem falhar. E daí surgem, né, várias dessas ideologias que querem aprisionar o ser humano através de um discurso totalmente falso. Agora, falando um pouco da política aí no Espírito Santo, como é que você vê a influência de outro baiano, né? De nascimento, de Macarani, o nosso amigo Magno Malta. Como é que você se posiciona em relação a ele? Como é que você vê essa influência dele aí no Espírito Santo? Olha, Aurélio, no meu ponto de vista, no momento, o Magno Malta ele está meio que sumido do cenário político aqui no nosso estado. A última matéria, inclusive, que eu vi sobre o Magno Malta foi, acho que antes da pandemia, antes do início da pandemia, que ele pretendia dar apoio a um pré-candidato a prefeito aqui, que aparentemente ele está apoiando, mas não se fala muito sobre o Magno Malta. A minha visão dele é que ele foi um homem que nos ajudou bastante na política nacional, apesar de algumas discordâncias que eu tenho com ele, mas ele não tem colocado, não tem dado a cara a tapa na política estadual e muito menos municipal, onde despertou aí um interesse da parte dele, mas É, até o ele, momento não tem se concretizado, né? ele é de Cachoeira, ele mora em Cachoeira não, ainda, eu acho, não, mora em Vitória. Ele é de Cachoeira, de Itapemirim, né? Sim, Ele é de lá.
domicílio eleitoral dele, pelo menos, foi onde ele se formou, onde ele formou a igreja dele, né? Ele também ele fundou a sua própria igreja, se não me engano. Você pode me corrigir aí que você do Espírito Santo sabe mais do que eu, né? E claro, teve um papel fundamental no impeachment, na eleição de Sim, Bolsonaro também, né? Inclusive, diz muito que ele abandonou a campanha de reeleição no Senado, que era uma dada como certa, né? é. E acabou o Espírito Santo elegendo senadores assim. Como é que estão esses senadores novos que ninguém conhecia aí? Como é que eles estão se comportando, os dois aí, eleitos no ano passado? Em 2018. Então, Aurélio, no caso, a gente elegeu aqui o Fabiano Contarato, que é do Rede, e o Marcos Duval. O Contarato, as pessoas criaram uma expectativa sobre ele, inclusive eu, que ele atuava bastante na questão da política de trânsito aqui, ele trabalhou no Detran, e ele batia muito na tecla de aumentar punições para infratores de trânsito, criar mais leis para que viessem punir. E, de certa forma, ele até se apropriou um pouco do discurso do Bolsonaro, de algumas bandeiras, mas depois de eleito, ele virou totalmente. Pode-se dizer que foi um estelionato eleitoral, que ele começou a judicializar tudo que o Bolsonaro propunha e tudo que vinha do governo. E aqui a população começou a atacar ele bastante nas redes sociais. É porque Qualquer publicação O dele. Espírito Santo é bolsonarista, né? É, Exatamente, a maioria, né? uma grande maioria. A maioria. E ele mudou totalmente o discurso dele após eleito. Então, muita gente já se fala nas redes sociais dele, em todas as publicações já se fala que ele não mais será reeleito para qualquer outro cargo. Vamos ver, né? A gente não sabe no futuro. Mas a respeito do Marcos Duval, ele não tem muito a dizer sobre ele. De certa forma, ele apoia um pouco, em partes, o discurso do presidente Bolsonaro, e ele fica meio que calado, ele não é muito de aparecer, não está muito em evidência. Então, não tenho muito a dizer sobre o trabalho dele aqui no nosso estado, Uhum. representativo mesmo. E como é que está a questão da violência? A questão da violência é um problema sério no Espírito Santo, especialmente na região metropolitana de Vitória. É, Linhares também, Colatina, enfrentam esse problema da violência aí. Como é que está essa questão da violência? Melhorou, não melhorou? Como é que está isso? Na verdade, a violência aqui não melhorou. Inclusive, a Serra, que é a minha cidade, é uma cidade muito violenta. Ela, inclusive, voltou a despontar novamente como um dos municípios mais violentos que a gente tem. E tem aumentado bastante a violência. É o município também com o maior número de furtos de motos, furtos de carros, então a violência aqui está bem alta. Há um tempo atrás que a gente até conversava, né, que eu mencionei com você, sobre uma lei que foi sancionada pela própria presidente Dilma, que faz menção sobre as guardas municipais. A nossa guarda municipal aqui, por exemplo, no momento, poderia nos ajudar bastante, mas a gente peca nessa área. A gente hoje está com um número, se eu Ela não me está engano, armada, a Guarda Municipal? não, não, nossa Deveria, né? guarda não. Porque houve uma decisão, inclusive Isso, do STF, vamos deixar claro isso, teve uma decisão que aquela lei que dizia que até município de até tantos mil habitantes, que não seria nem o caso de Serra, exatamente. não poderia ser armado, e disse que não cabe essa distinção entre municípios. As polícias são municipais na maior parte do mundo, e é natural que sejam, né? Do Sim, município, porque a polícia tem que ter essa atuação comunitária, tem que conhecer a comunidade em que atua, né? E ninguém conhece melhor do que o poder municipal. Então, realmente, essa eu acho que é uma boa bandeira para você aí na campanha, armar a Guarda Municipal e que ela possa exercer um efetivo trabalho de proteção da população, sobretudo da população mais pobre, que eu digo no Brasil, o Brasil é um apartheid dessa violência, porque essa violência não é vista como ela tem que ser vista. A maior parte das vítimas de homicídio são pessoas pobres. Né? sim, Não, independente é negro, não é essa a questão. A questão não é um corte racial. Eu não sei se você tem um corte racial sobre a violência.
o meu corte é de renda. Os pobres são muito Sim, mais violentos, são vítimas tanto do homicídio, quanto do estupro, quanto do roubo, né, que é uma coisa muito violenta, que no Brasil é tratada como se fosse nada, né? A pessoa botar uma arma na sua cabeça para tirar o que você tem, aí já é um risco de latrocínio muito grande, né? É, então a gente vê a população pobre mais desamparada nesse sentido, né? Ou não é essa a realidade aí? sem dúvida, é a realidade nossa. Agora você para imaginar, mais de 500 mil habitantes, mais de 500 mil metros quadrados, com a guarda de 106, número de 106 guardas, quando a gente deveria ter mais de 1.000. Então é praticamente impossível, é impossível a gente É, dar e conta a de PM não toda dá essa conta, né? situação. A Polícia Não Militar dá, a não. gente não tem efetivo também militar para isso. É, Inclusive, sim, pode continuar. Inclusive foi até aqui no nosso estado, aquela paralisação da polícia militar, você deve se Sim, lembrar bem. acompanhei Teve aquele bastante. massacre, muita gente assassinada, muitos arrombamentos, furtos, roubos. Foi terrível aquele ano. É uma situação. E muita gente dá mil causas para isso. Para mim, eu não sei se você vai concordar comigo, para mim, os Estados Unidos viveu isso também. A causa é a impunidade e a pouquíssima punição a quem é pego, né? Os roubos, a maior parte não se chega à autoria, não se chega ao devido processo legal até chegar à condenação de quem praticou o furto, o roubo, o estupro. E quando chega, você tem esse negócio de um sexto da pena, você tem uma série de Nossa, regalias aos presos, né, como a visita íntima e tantas outras benefícios, que faz com que o crime compense por larga margem. E aí você não vai resolver a violência enquanto você não tiver uma mudança legal. A outra verdade. questão que o nosso presidente defende, e eu acho que ainda não, a população brasileira não se conscientizou da necessidade da autodefesa, principalmente para as mulheres. Eu defendo a autodefesa para as mulheres. Nós tivemos, os Estados Unidos mostra isso em pesquisas, que as mulheres não usam a arma para atacar ninguém, não usam para matar, para agredir ninguém, elas usam para se Sim, defender e para defender as pessoas de bem, né? Para defender as pessoas da maldade, principalmente do estupro, né? E do estupro de crianças exatamente. também, às vezes, né, as mulheres intervêm nisso. Né? Então, eu queria a sua posição também sobre o sistema penal brasileiro, o sistema sistema, da aplicação das penas, né? E sobre a impunidade e sobre a questão do armamento civil. Eu sou completamente armamentista. Eu acho incrível, não sei se você chegou a ficar sabendo, uma proposição que teve lá em São Paulo, agora eu não me lembro a cidade, um projeto de lei, que o vereador propôs que as mulheres andassem com apitos para, em caso de É, tentativas de estupros, elas viessem a usar os apitos é para estar anunciando. É absurdo. vou apitar para quem, né? É absurdo, um negócio ridículo, ridículo. Então, para mim, a melhor defesa para uma mulher e tanto para o homem também é um direito natural nosso. Defesa são os valores que, para mim, são inegociáveis, inalienáveis. Defesa, liberdade, a nossa vida, liberdade e propriedade. Então, como que você vai defender a sua vida de forma desproporcional? O indivíduo ele vem te atacar com uma arma, você vai se defender com um apito, com um pedaço de pau, ou muitas vezes depender do efetivo militar? Não faz sentido isso. É um direito nosso. Eu sou totalmente a favor, é claro, dentro das normas necessárias, das exigências Lógico, necessárias. isso é natural, né? As pessoas pensam, Aurélio, eu acredito que você também vê dessa forma. As pessoas pensam, vai liberar o porte de arma, todo mundo vai andar armado. Não, logicamente não. Vai haver Ah, todo um e as processo. pessoas precisam receber treinamento, né? Exatamente, não é bem assim. É lógico que vai ter muita gente mal intencionada, golpes, fraudes para estar adquirindo, mas Mas as já pessoas, existe, não é? a pessoa mal intencionada, o bandido, ele já tem a arma. Pois é. É com incrível facilidade que se consegue uma arma. Qualquer pessoa que, eu não sei aí em Serra, mas eu digo por aqui, se a pessoa quiser uma arma, amanhã ela consegue a arma na mesma hora. Ela não vai ter dificuldade nenhuma em conseguir a arma. Né? Faz sentido em dificultar
para quem quer se defender, para o uso legal, sendo que quem quer para a prática ilegal, para a prática do crime, possui a maior facilidade para conseguir uma arma, não faz. Para mim não tem lógica isso. E essa questão da punição? Eu, como cristão, eu sou contra a pena de morte. Não sei qual é a sua posição com relação à pena de morte. Não sou contra a prisão perpétua, porque eu acho que tem gente que é irrecuperável. O pedófilo mesmo é uma coisa que eu acho meio irrecuperável. Não vejo como recuperar uma patologia dessa magnitude, né? Desse grau de Sim, maldade. Né? Mas o Magno Malta, inclusive, trabalhava muito isso na questão da pedofilia. sim. Foi uma Né? bandeira que ele levantou bastante, né? Exato. E então, qual é a sua posição então sobre essa questão No- da punição, né? das punições, o meu pensamento, Aurélio, é do proporcional. É, você disse que é contra, eu também como cristão, mas eu sou a favor da pena de morte. Muitas vezes é por interpretações diferentes. Eu vejo em passagens bíblicas, no caso para aplicação justa da pena de morte, em caso de homicídio, caso de estupro, são casos que, no meu ponto de vista, são biblicamente aplicáveis. Casos de roubo também, para mim, no meu ponto de vista também, biblicamente, analisando roubos também, furtos, proporcionalmente também sem restrição de liberdade, mas a pessoa tendo que devolver proporcionalmente aquilo que ela danificou ou aquilo que ela veio a furtar. E infelizmente, né, a gente tem muitos casos aí de que não tem a devida punição e muitas vezes, no caso de estupro, por exemplo, eu penso que além da justiça não ser aplicada como deveria, para mim ela deveria ser a pena de morte, a gente ainda tem que ficar custeando a estadia do criminoso na cadeia. Depois Não, e ele se ele ficasse lá, era o de menos, né? Porque na verdade a pena que estupro no Brasil é 8 anos. E se você contar absurdo. um sexto da pena, quer dizer, nós temos 1 ano e pouco que o sujeito fica lá. E evidentemente, quando ele sair de lá, ele vai estuprar de novo, não tem a menor dúvida. Não, Nós tivemos casos aí, em São Paulo teve um caso exemplar, que o sujeito estuprou a própria companheira, a filha da companheira, a enteada, né, menor de absurdo isso. idade, e disse: se vocês me denunciarem, eu volto para matar vocês. E não deu Vi, outra. Ele pegou, foi preso, cumpriu a pena dele, saiu até antes, porque o juiz disse: não, sim, coitadinho, vá lá, volta para casa. Ele não representa um perigo. E a primeira coisa que ele fez foi lá matar a enteada, matar a companheira. As mulheres completamente indefesas. Depois a completamente. esquerda diz: não, quem é da direita, quem é Bolsonaro é machista. Não tem como é que uma mulher pode votar? As mulheres são as maiores vítimas no Brasil. As mulheres, As a, maiores a vítimas. nossa ministra Damares, eu não sei se você acompanha o trabalho da nossa ministra Damares, eu tenho uma admiração por ela, muito grande, não sei se você acompanha a minha opinião sobre ela. Ela tem chamado a Sim, atenção para a epidemia no Brasil, que é do abuso infantil, do estupro, sim. né, e as consequências que isso traz para a vida das pessoas, né? Isso traumatiza as pessoas, torna É as um trauma de pessoas, morte, né? diminui a confiança entre as pessoas, né? E a gente tem que combater isso, tem que começar a ter um combate efetivo a isso, e não vai ser passando a mão na cabeça de ninguém, não vai ser com essas, vamos fazer uma nova política de segurança, integração das polícias. Eu não vejo como. Eu já acho que a nossa PM em geral, na maior parte dos estados, aqui na Bahia pelo menos, é uma PM valorosa, é uma pessoa. Ela tem tido a sorte de selecionar pessoas comprometidas com a defesa da sociedade, mas ela não tem como dar conta disso, né? Não tem Sim. como, não é possível controlar tudo o tempo todo. Eu entendo que enquanto a gente não houver mudança na legislação, a gente não vai ter nada amenizado dessa questão. Enquanto o bandido vê que vale a pena ele continuar roubando e ele, caso seja preso, ficar alguns meses ou no máximo poucos anos, ele vai continuar roubando. Enquanto a gente vê homens estuprando mulheres, crianças, meninos e meninas, e ele tem uma pena totalmente desproporcional, após a saída dele, ele vai continuar praticando o crime. Se não houver uma mudança na legislação, nas punições, a gente vai continuar vendo esse tipo de barbárie.
Sim, aí no nível, e no âmbito municipal, você que é candidato a vereador, a única coisa que realmente é possível fazer é essa questão. Acho que nós temos que. Nós estamos falando para outras pessoas no Brasil que também estão concorrendo a vereador, provavelmente, ou que vão votar num Sim, candidato a vereador. Eu quero enfatizar sempre, eu tenho enfatizado nas minhas entrevistas com os candidatos a Salvador, em Salvador, inclusive candidato a prefeito e candidatos a vereadores, também aqui na vizinha Lauro de Freitas, que é na região metropolitana de Salvador, é, e essa questão das guardas municipais, a gente tem que ter um foco muito grande, porque foi uma questão mais ou menos esquecida no Brasil, deixada de sim, lado, e que é um princípio do mundo inteiro, é uma questão de bom senso, né? E verdade. tem gente que, oh, mas não está preparado. Gente, a gente vai preparar. Então nós vamos sofrer na mão dos bandidos a vida inteira, enquanto não disser que a gente está preparado para enfrentar o bandido. Ah, Não faz sentido. quem está preparado para o mal? Né? O mal se manifesta, você tem que reagir. Né? Se você esteja preparado ou não esteja preparado. Né? É verdade. Claro que a gente tem que investir em treinamento, que tem que investir em educação, tudo isso é absolutamente verdadeiro, mas não dá para deixar para agir depois. Verdade. Você fala essa questão de reagir. Eu me lembro agora dos defensores da não reação em caso de assalto, em caso de roubo, é claro. Eu penso que é bom você evitar reagir, senão a mídia vem criando essa mentalidade que você nunca deve reagir, mesmo havendo a possibilidade de você se defender e não ter a sua propriedade roubada, você nunca deve reagir. É, Eles criam essa mentalidade de vítima, de cordeirinho, e isso acaba prejudicando e muito a nossa sociedade. e desconhecimento da lei, né? Porque Sim, a lei permite tanto a legítima defesa, né? Quanto o estado de necessidade. Né? sim, O estado de necessidade é por causa do estupro, por causa do roubo, né? Que você pode usar força letal contra seu agressor, caso o direito que você esteja defendendo não seja justo de exigir, que é o caso típico do estupro, né? Não é, sim. eu acho que alguém que está sendo vítima do estupro, se puder alcançar uma arma, não descuide do bandido e acabar com o agressor, fará muito Sim, bem e dará um bom exemplo à sociedade. e grande, um grande exemplo. Claro Você, que não vamos ser responsável de dizer que essa deve ser a atitude padrão, porque as pessoas vão se arriscar. há casos e casos, né? O bandido está muito mais preparado que a pessoa para se defender. A pessoa foi pega de surpresa, o bandido já veio com Verdade. a arma lá aí, ele já geralmente é mais forte, principalmente no caso do estupro, ele é mais forte que a mulher, né? E daí ele está todo no controle da situação. É muito difícil realmente seria irresponsável a gente dar isso como um conselho trivial, né? Sim, Mas não significa que não haja situações em que seja possível se defender. Quando for possível se defender, e defender terceiros também, né? Então, sim. se fosse testemunhar alguém agredindo uma mulher, se eu pudesse reagir, eu reagiria, né? Eu estaria na defesa dela, fosse ela quem fosse, né? Porque isso não é aceitável na vida em sociedade. Verdade. O Estado, ele falha, nosso Estado brasileiro, ele falha em nos garantir a segurança, em cumprir a justiça, e ele acaba também restringindo a nossa liberdade, o nosso direito de nos defendermos. Então, é uma atitude muito estranha para mim, totalmente ilógica. Ele não te dá a segurança devida e te proíbe de se defender. E caso você venha se defender, ele pode ainda colocar como desproporcional, igual você falou. Muitas vezes, em caso de um assalto, por exemplo, você conseguir tomar a arma do bandido e disparar contra ele, ele vier a óbito, você pode correr o risco de ser punido por homicídio. Que É isso aí é um incrível. absurdo, né? É um absurdo porque está caracterizado desde o início o estado de necessidade, né? Além no momento que ele está apontando a arma, é legítima defesa, né? Porque ele pode Exatamente. disparar, né? E fora disso, é o estado de necessidade continua caracterizado. É, eu tenho conversado eu conheço pessoas é, de esquerda que são honestas no pensamento de esquerda delas, né? Eu respeito Sim, e você me conhece, sabe que eu tenho diálogo, né? sim. E neste mesmo canal eu tenho diálogo.
compreendo as questões sociais, compreendo os recortes de gênero, os recortes, digamos assim, para usar uma palavra inapropriada, mas raciais, né, como se diz, né, Sim, identitários. Mas veja, quando eu falo com essas pessoas, eu digo, poxa, quando você tem um grau muito pequeno de apuração dos crimes e de punição, e uma punição não é real, então você não tem um Estado de Direito. Você apenas tem um Estado de Direito formalmente. E aí começa a acontecer uma coisa, um fenômeno brasileiro, que não é de hoje, é de muito tempo, um apanhado disso. Do ponto de vista histórico, a sim, sociedade vai reagir de alguma forma. A sociedade não vai se permitir ser violentada o tempo todo sem reação. E essa reação verdade. nem sempre vai se dar dentro da lei. Né? Agora, isso abre espaço, gente, pelo amor de Deus, eu não defendo essa barbárie de sair matando gente por aí. Tá? Porque É bom falar antes que alguém pense, né? vai morrer o bandido, mas vai morrer o inocente também. Sim, Se num julgamento, isso nos Estados Unidos, uma das coisas que eu sou contra a pena de morte é porque mesmo nos Estados Unidos, às vezes com um processo que leva 10 anos de julgamento, já aconteceu, e não foram poucos casos, de inocentes serem condenados. Tá? Então, depois de 10 anos de processo judicial, a gente não pode garantir que aquela pessoa não seja inocente. Uma coisa é você cumprir pena no presídio, sendo inocente, você vai poder lá na frente, se provar da sua inocência, ser indenizado por ter cumprido pena indevidamente, né? Porque acontece, nossa, se põe na posição de inocente que é acusado de um crime. seria terrível. Mas eu penso também, Aurélio, Então a gente tem que preservar as pessoas inocentes e não podemos fazer justiça com as próprias mãos de qualquer maneira. Agora, achar que a sociedade, diante de uma inação do Poder Judiciário, diante de uma pena insuficiente, do isolamento do convívio social altamente insuficiente, de uma falta de policiamento mesmo e da falta de autodefesa, achar que a sociedade não vai encontrar meios de se defender e que esses meios serão necessariamente arbitrários, aí é muita ingenuidade, aí é acreditar em Papai Noel, não dá. verdade. Mas, de certa forma, Aurélio, para mim, a necessidade de pena de morte, ela é urgente, no meu ponto de vista, porque e em casos que fossem devidamente comprovados, como é lógico, igual você disse, haverá casos de pessoas inocentes e acontecem em países como os Estados Unidos mesmo, mencionado por você. Mas e nos casos devidamente comprovados, com filmagens, testemunhas, por exemplo, não caberia, ainda assim você enxerga que não seria Não, não, aplicável? porque eu entendo o seguinte, mesmo no réu confesso, não existe o caso do réu confesso. Eu entendo que ao Estado não cabe, primeiro, ninguém pode matar ninguém a sangue frio. Isso é errado em qualquer tempo, em qualquer lugar. Mesmo que eu não fosse cristão, eu acharia isso errado. Certo? Porque não sei. Porque, veja bem, Valber, você sabe, me conhece. Eu defendo a tese, a gente estava conversando com outra pessoa agora, que Deus é fenômeno, não é uma invenção. As pessoas não inventaram Deus. Deus é responsável por tudo que, pela nossa vida, por tudo que existe. Né? Deus criou tudo que existe. E Deus é um fato, porque tudo que existe é um fato. O tempo é um fato, o que nós vemos, tudo que os nossos olhos veem é um fato, né? Tudo que nossos ouvidos ouvem é um fato, e tudo isso veio de Deus, não pode ter vindo de outro ser. Né? Só um ser todo-poderoso poderia ter criado o céu e a terra, ter criado todos nós. Sim. Então, da mesma forma, sabendo que Deus existe, eu acho que nós não podemos tomar o papel de Deus e tirar uma vida. E é, Por mais que aquela vida tenha se desviado de uma maneira irrecuperável, que seja. De mais a mais, Robert, só fazendo, eu sim, não quero prolongar uma coisa que a gente vai sim, ter uma diferença. A prisão perpétua, a meu ver, ela protege integralmente a sociedade, porque sim. aquela pessoa não vai voltar a estuprar, por exemplo. Vai estuprar um Sim, colega de cela, que seja, né, que também não se deve. Eu acho que até existe hoje nos Estados Unidos estados
que proíbem o preso de fazer sexo, Sim. incluindo o homossexual, dentro Transferências, né? Eles até transferem. eles estão. Aí tinha aquele sociólogo que chegava, mas isso gera tensão dentro do presídio. Não gera tensão nenhuma. O que eu tenho visto, as experiências que eu vi, pelo contrário, isso acalma o sujeito, né? Porque essa disputa, o cara não é, presídio não é reprodução do ambiente social. Ele é isolamento do indivíduo do convívio social. A punição. Eu não vejo como a punição, como você me disse, deve vir de outra forma. A punição deve ser o reparo, reparar o que você fez. Seja trabalhando, seja. Aí mil formas tem multa, a nossa lei já prevê Sim. multa, né? Nos casos, a multa penal. Ah, É, mas a questão, para mim, é a seguinte: a necessidade maior não é nem da punição. Né? A necessidade maior nossa é que aquele indivíduo que tem essa propensão, que demonstra por seus atos que não que ele tem um potencial destrutivo sobre as pessoas, sobre a sociedade muito alto, muito violento, ele não pode ficar em sociedade. Ele tem que ser não dá. retirado do convívio social. Esse é Eu Estado de que. Direito. Isso é Estado de Sim. Direito, isso eu não entendo porque algumas pessoas de esquerda não concordam comigo que isso deve ser exemplarmente cumprido e de uma maneira com a extensão de tempo necessária para que haja talvez né, um arrependimento, como a gente sabe que muita gente se arrepende e tal, até Sim. os pastores, os padres atuam, fazem uma pastoral carcerária trabalhando, Capelania, né? trabalha nisso. Agora, não vai ser, não vamos acreditar numa conversão repentina, como a gente tem visto por aí. Nos Estados Unidos tem estudos sobre isso. Não, o cara chega, tá, vou cumprir um ano de pena aqui, então deixa eu me converter aqui para. Para ter uma progressão de pena aqui a mais. Eu Já vou. tem muito benefício, toma mais um. Então, mas não, gente, não é assim. A questão, realmente, eu acho que a pregação dentro do presídio ela é importantíssima. É uma Sim. ação que eu acho meritória, tanto dos padres quanto dos pastores. Né? E a mensagem cristã é muito importante para que as pessoas recebam. Mas há um tempo dela entender e de compreender isso, né? E nesse tempo o isolamento deve continuar. Né? E Eu nesses entendo. casos de prisão perpétua, eu enxergo, Aurélio, que pelo menos nesses casos, ou até mesmo nos outros de prisões temporárias, esses presos, eles deveriam, no mínimo, trabalharem para custear a sua Sem estadia ali. dúvida, sem dúvida. Até hoje isso não Existe, me desce, eu não existe consigo engolir isso. nos Estados Unidos em geral é assim. Né? Na maior parte dos países em geral é assim. E é uma experiência que existe no Brasil que é interessante, são duas coisas. O presídio autogerido, uma experiência em Minas Gerais que eu acho extremamente altamente meritória, porque diminui enormemente o custo para o Estado que os próprios presos fazem Exatamente. a gestão né? E que é defendido inclusive por gente de esquerda, que coisa boa, né? Eu vejo, não porque as pessoas Espanta, entendem. espanta, né? Não, às vezes a gente acaba concordando em algumas coisas Verdade. e é uma das coisas que eu concordo é a autogestão. Porque, claro, a autogestão não é para presos altamente perigosos nem para prisão perpétua. Eu acho até essa questão da prisão perpétua, eu digo sempre, gente, se uma pessoa comete um crime, ele está na sua frente, você é o juiz. Qual é a pena mais severa a ele? A pena de morte ou a prisão perpétua? A prisão perpétua é mais severa. Porque ele nunca mais vai botar os pés na sociedade. Ele tem que viver a vida inteira lá, ele vai ter que trabalhar lá, ele vai ter que cumprir regras. Ele vai ter horário para acordar pro resto da vida. Certo? Ele vai ter regras estritas para cumprir para o resto da vida. Então, se o caso é de pensar assim em vingança, que a gente não deve pensar em vingança, Sim. tá? Mas se o caso for da pessoa pensar em vingança, em exemplo, eu acho que a pena de prisão perpétua é até mais cruel, mais temida. Eu sou favorável à pena de prisão perpétua instituir no Brasil. Vamos dizer que a cláusula pétrea, aquela coisa toda, mas não existe cláusula pétrea, porque né, se faça uma nova Constituição, se O for o que, caso.
O que se diz então dessa cláusula pétrea? Ela não pode mesmo ser Não, revogada, isso aí a não ser que inventaram no outra Brasil. Constituição? Não, inventaram no Brasil a cláusula pétrea. Eu acho, poxa, países muito mais avançados que o Brasil, com mais direitos e mais liberdades, nunca se alegou isso de cláusula pétrea. Sim. É uma defesa corporativa, dizer, bom, eu fiz, agora ninguém mais desfaz. Não existe isso. Claro que a gente tem que ter cuidado com emendas constitucionais, não pode ser assim. Uhum. Acho que a questão dos 3/5 está boa, podia ser até 2/3, dependendo. Se nós tivéssemos uma Constituição mais enxuta, uma Constituição que fosse uma Constituição mesmo, não fosse um decálogo de leis menores, botar tudo na Constituição, aí nós poderíamos ter uma exigência para a PEC. Em vez da cláusula pétrea, a gente tem uma coisa razoável. O que é uma coisa razoável? Você tem uma Constituição enxuta, que defina o que é fundamental no país, o que é constitutivo. Não vai ficar lá discutindo idade de aposentadoria. Idade de aposentadoria é para a lei ordinária que tem que resolver. Não é a Constituição que tem que dizer quanto é que é a taxa de juros. Isso não é coisa para a Constituição, gente. Isso é Tem coisa muito puxadinho, né, na nossa Constituição. mas ela acaba e acaba o povo não sabendo o que está na Constituição, porque ninguém sabe. Quem é que decora a Constituição? Nossa. E aí o que acontece? Você tem uma Constituição como é a Constituição dos Estados Unidos, como a Constituição de outros países, que enxuta, sei lá, 20, 30 páginas, que seja. E aí você poderia colocar um meio termo que eu acho razoável. Dizer, bom, para mexer nisso aqui você precisa de 70%, 75% das duas casas do Congresso, em duas votações e tal, para que você realmente crie uma barreira, uma dificuldade. Eu sou contra plebiscito, por exemplo. Eu acho o referendo vá lá, né? O referendo às vezes faz sentido. Desde que se respeite o resultado do referendo, que não foi o caso do Estatuto do Desarmamento, e o povo brasileiro disse Sim. não e não foi respeitado. Na Ridículo. Inglaterra chegou a ser um absurdo, né? De fazer o referendo do Brexit, né? Que era, na verdade, Sim. era um referendo para ficar na União Europeia. O referendo era para ficar. E o pessoal vota não, e aprova. Como aconteceu na Colômbia também, vamos fechar o acordo com as Farc, a maioria votou não, votou não. É a Aí, suposta democracia, né? Onde o povo participou. esses referendos geralmente são convocados pela esquerda para dizer, olha, se vocês disserem o que a gente está esperando que vocês digam, o referendo vai Tá valer. ok. Mas se vocês disserem o contrário, o referendo não vai valer. Isso é um total desrespeito à população, total desrespeito à democracia, e isso põe em xeque a democracia. Como é Sim. que o povo britânico foi lá e votou? Felizmente, mas foi preciso uma vitória esmagadora do Boris Johnson na Uhum. última eleição legislativa, Partido Conservador, para que se chegasse à conclusão de, peraí, não, vai acontecer e pronto. Querendo ou não. Não há que se falar no novo. Mas não gostamos do resultado, vamos fazer de novo. Se o resultado fosse outro, ninguém ia falar em fazer de novo. Uma coisa é você ter, no caso, por exemplo, do Canadá. O Canadá, de tempos em tempos, faz um plebiscito lá para decidir se o Quebec se separa da União no Canadá. Aí é diferente, gente, aí, porque as margens sempre foram muito apertadas. Né? Existe Sim. realmente uma identidade, eu acho que tem uma divisão étnica clara no Canadá, isso é uma questão nacional, e alguns defendem que continue da forma que eu acho até muito boa, que é as pessoas preservar parte da sua cultura, mas se mantendo numa união, e outros defendem a independência, e daí? Qual é o problema? Deixa as pessoas. Eu acho que eu sou um libertário nesse ponto. Acho que o direito de Sim. secessão deve ser sagrado. Sim. O direito de se separar. Não, isso não aplica para o casamento, eu sou contra o divórcio. Mas eu sou absolutamente contrário ao divórcio. E uso uma frase do Dom Boaventura para isso que para mim é decisiva. A igreja não é contra o divórcio porque está nas escrituras, e está nas escrituras. Está no Evangelho, Sim. com todas as letras. Né? E está em São Paulo também, em Paulo, no caso, Paulo, na Carta aos Coríntios. Ele admitiu o desquite, evidentemente o desquite é uma coisa diferente do divórcio.
O apartar-se você não vai conviver com um criminoso. Ah, É, claro, isso jamais se quis dizer isso. Mas o divórcio não. E aí o Benventura dizia: a igreja não é contra o divórcio porque está nas escrituras. A igreja é contra o divórcio porque conhece os homens. E aí eu digo no meu livro, né? Você vai ver. Eu disse assim: a inovação do divórcio tenta as almas autoindulgentes. Porque quem pede o divórcio geralmente é aquele autoindulgente. Ah, não, coitadinho de mim. Ah, eu não tive culpa nisso. Eu não contribuí para isso. Eu fiquei decepcionado com outra pessoa. Ela não me fez feliz. Olha, chora. vamos parar com esse vitimismo de achar que alguém tem que te fazer feliz. Né? Verdade. Primeiro que nós somos, como você diz, a nossa natureza decaída não permite que a gente seja feliz o tempo todo. É uma quimera, isso é um idealismo. Ninguém jamais será feliz o tempo todo. E o caminho para a felicidade não é o hedonismo, não é vou desfrutar dos prazeres e vou ser feliz. Né? Demonstrei filosoficamente que não é por aí. Né? O HP, né? Sacrificial. É, essa Você que coisa. se sacrifica. É, a felicidade vem de sentimentos de alívio depois de um grande sacrifício, de uma grande dor, de um grande trabalho, de um grande empenho. As pessoas que têm família, né? Você que tem família, eu também tenho filhos. Quando você vê um filho criado, quando você vê um filho conquistar alguma coisa, é, quando qualquer pessoa conquistar algo que lutou por aquilo, aí você se sente feliz, você fica feliz e é uma felicidade genuína e duradoura, né? Você Sim, conseguir contemplar o premiar dos seus bons esforços, né? Contemplar uma vida que se salva, ah, uma dor que se supera. Tudo isso são verdadeiras causas de felicidade, mas que estão muito longe de uma busca de prazer desenfreado. verdade. Então, mas você está saindo por que partido aí? Eu tô saindo. Não sei se você se lembra que a gente conversou naquela Sim, mas é vez. porque eu estou perguntando, independentemente da gente Eu- ter conversado, Valber, porque não, quem está nos assistindo não acompanhou a nossa conversa uhum. lá atrás. Então, mesmo que a gente tivesse falado isso antes da gravação, a gente tem que falar agora. Sim, é porque o que que acontece? Eu ia sair pelo PRTB, mas teve toda uma reviravolta aqui, já todo mundo filiado e tal. Aí algumas reviravoltas e resultou que no último dia das filiações, eu me desliguei do PRTB e me filiei ao Republicanos. Aí agora a gente vai sair pelo Republicanos. A nossa convenção é agora dia 15 e está praticamente tudo encaminhado já para nosso nome ser aprovado lá na convenção e a gente vai sair pelo Republicanos nessa eleição. O Republicanos é o novo nome do que era o PRB, sim, do que era o PRB, né? Que é é o isso aí. partido ligado à bancada evangélica, né? E geralmente, né? Isso. É o Flávio, inclusive é o Flávio lá, aquele filho, é filiado ao Republicanos lá no Rio de Janeiro. Ah, sim. Crivella é o partido do Crivella. Sim, 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 sim. É. Mas que não é só da Igreja Universal. E claro, né, que Sim. não tem só membros da Igreja Universal. Aqui Um, também é muito forte na um, Bahia. sim. Uma bandeira que eu queria levantar com você, Aurélio, aqui, aproveitar o momento, Sim. é o foco da nossa campanha. É o lema da nossa campanha aqui, é a transparência. A gente está apresentando como foco do nosso trabalho, caso a gente seja eleito, né? Trabalhar pela transparência. E o que eu sempre pontuo, que eu sempre explico, converso para quem é eleitor nosso, ou quem deseja votar, quer conhecer os nossos projetos, é a parte da transparência do gabinete do vereador. É um projeto que a gente vai aplicar no nosso gabinete e pretende também trabalhar junto aos nossos colegas para que trabalhem essa transparência também. Você me falou da Eu possibilidade de gastar menos verba de gabinete, né? Exatamente. E quando eu chego, Aurélio, para apresentar esse projeto nosso para as pessoas, posso dizer, sem sombra de dúvidas, que 99% da população não sabe. 99% É. dos moradores aqui da cidade de Serra não sabem que Não, nós e isso temos. não é só o problema do desperdício de dinheiro, os gastos excessivos do legislativo,
como é um problema aí de rent seeking, né? Que você desvia de pessoas Sim, que poderiam estar produzindo sim, para uma busca de renda. É, está evidente que é uma desnecessidade com um vereador, com a amplitude do poder de um vereador, o município tem pouco para mudar em termos de legislação, ter 9, 10, 20 assessores aí, não tem o menor não, sentido nisso. Né? absurdo. Além disso, essa gastança, ela atrai gente ruim para a política, ela atrai gente ruim para Muita a gente ruim. representação, que são pessoas que de repente não têm o verdadeiro interesse delas, não é representar a população, não é brigar para que as coisas mudem, não é fiscalizar o executivo, né? Que é um papel fundamental do vereador, quando você fala em transparência, também eu acho que envolve isso de fiscalizar o executivo, né? Fiscalizar o que o prefeito faz. Então, vamos atrair melhores pessoas para a vereança, gastando Sim. menos, tendo uma Câmara Quando, que seja mais comedida, até porque nós somos um país pobre, um país de tantas necessidades. muito É, pobre. E é, quando eu digo para você que a gente precisa de transparência, eu digo que 99% da população, pelo menos aqui na minha cidade, não tem noção disso, e isso acaba trazendo muita gente ruim para a política, é um fato no nosso caso. Por quê? Cada um dos 23 assessores que tem direito a 15 assessores, vereadores que tem direito a 15 assessores, os nomes e os salários de cada um desses assessores deveriam estar no portal da transparência. Só que se eu ou você for entrar hoje no portal da Transparência Serra para verificar ou procurar o nome de algum desses indivíduos lá, desses funcionários supostos, você não encontra de nenhum. Aí quando eu pergunto para algum morador, você sabe quem é assessor de fulano de tal, ou quanto um chefe de gabinete ganha de fulano de tal, ele não sabe qual o número de assessores, não sabe o salário e não sabe onde encontrar. E com isso acaba realmente trazendo muita gente ruim, porque eles não dão publicidade a isso, não colocam no portal da transparência, não colocam no site da Câmara, e ninguém procura saber de nada. Então a gente está procurando conscientizar a nossa população desse fato, porque acaba gerando um gasto gigantesco de milhões de reais e a gente não vê para onde esse dinheiro está indo, como ele está sendo gasto, por quem. tem atraído, inclusive, a representação do crime organizado, né? O Exatamente. crime organizado tem buscado ocupar legislativos, o que é um completo contrassenso, né? Isso é Exatamente. uma ação contra o Estado de Direito, contra a democracia, contra os valores, né, que a gente deve manter na vida pública, né? A vida pública não Exatamente. a vida pública não deve ser quase que um sacrifício e não a busca de uma satisfação pessoal. Sim, aí eu paro para pensar como que você vai pagar um funcionário, são funcionários públicos, são nossos funcionários, mas você não sabe quem é o seu funcionário, quanto você está pagando para ele. E o que ele está Não fazendo faz nenhum também, né? sentido. Exatamente. Você não sabe quem é, você está pagando bem, que é um salário bem legal. Você paga bem, mas não sabe quem é o seu Ah, funcionário. a Câmara de Vereadores ela decide basicamente, tem uma decisão. A decisão legal é o PDDU, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Que, aliás, o antigo Código de Posturas, Código de Obras, né? Sim. Numa legislação só. Tá? Isso não é uma coisa para se mudar do dia para a noite. Aliás, é até bom que não se mude muito. É para as pessoas, para os empresários, para os empreendedores da cidade, ter previsibilidade, para a população ter previsibilidade. Se a norma da construção é essa, é natural que ela fique valendo 10, 20, 30 anos e que ela só mude em caso realmente de necessidade. Sim. Então, o vereador não vai. Também ele poderia, se fosse o caso de contratar uma assessoria técnica para se informar e tal, isso poderia ser Uhum. episódico em função daquela demanda. A Bom. fiscalização da prefeitura, que se alega isso, para fiscalizar o orçamento, para e tal, que precisaria de assessores para isso. Primeiro que as pessoas não usam os assessores para isso. E nem contratam assessores preparados para isso, porque o cara, para ser um especialista em É. contabilidade pública, a ponto de assessorar o vereador nessa questão, primeiro que as câmaras geralmente têm seus próprios assessores de finanças e controle, né? Fora os tribunais de contas também, que também é uma instância abundante no Brasil, né? Criou mais uma instância ligada aos legislativos, indicada pelos legislativos.
Sim, para controle. Mas não justifica você ter 15 assessores para uma função que, na verdade, não é exercida. Né? São pouquíssimas câmaras que fiscalizam. penso Inclusive, igual. falando dos tribunais de contas, que são uma estrutura bastante cara, bastante pesada, e que muitas vezes rejeitam as contas dos prefeitos, e o papel da Câmara passa a ser, em vez diante disso, tomar providências, passa a ser de derrubar o parecer do Tribunal de Contas para preservar o prefeito por troca de favores. Foi o que É, aconteceu aqui. para troca de favores, aquela coisa, né? Bom, o prefeito está precisando, então nós vamos fazer. Então, é uma É, mentalidade extorsiva, né? Uma mentalidade extorsiva que, infelizmente, está presente na nossa sociedade. E está presente na sociedade por falta de punição, por falta de uma cultura de que as coisas têm consequências, né? E também essa cultura horrível, né, Valber, que diz, sim. se qualquer coisa que te aconteça, a culpa é do outro, a culpa é da sociedade. Não, É, você tem transferência de que, culpa. tem que responder pelos seus atos, não pode ficar de mimimi aí. Ah, mas eu sou assim porque eu sofri. Não, o fato de você sofrer é realmente lamentável. Quem sofreu uma violência é lamentável, sim. Temos que combater isso. Agora, isso não justifica a pessoa deixar de assumir suas responsabilidades. Verdade. Bom, nós já passamos de uma hora de programa, Valber. Eu queria deixar você bastante à vontade. Eu te interrompi demais, você é o convidado, Não, para dar sua muito bom. mensagem. Né? Foi muito bom te ouvir, muito conhecimento, muita sabedoria, muito melhor para mim. E eu torço e faço campanha. Mas deixe sua É. mensagem final aí para os seus amigos aí de Serra que vão ver o vídeo. Espero que você compartilhe o vídeo nas redes sociais suas, Ah, né? com certeza, sem dúvida. Né? Mas eu queria que você deixasse essa mensagem final aí pro morador de Serra, né? Para os seus amigos, para sua família, para quem está nos assistindo no Brasil todo. Então, quero agradecer mais uma vez, Aurélio, por estar participando do seu programa, do seu quadro, né? O YouTube está lançando aí. Eu estou sempre acompanhando lá os vídeos, assisti o último essa semana dos seus vídeos, eu assisti foi com o Paulo Pacheco, a gente segue também nas redes sociais. E os nossos eleitores, nossos amigos apoiadores, a gente inclusive teve uma reunião hoje aqui na minha casa, um bate-papo com alguns amigos, apoiadores nossos, para estar esclarecendo alguns interesses de campanha. Quero estar convocando, convidando os nossos amigos e também a população da Serra em geral para estar comparecendo ali na nossa convenção no dia 15, para estar acompanhando o lançamento do nosso nome, a aprovação do nosso nome, e que a população possa continuar nos acompanhando também nas redes sociais. A gente tem uma página no Facebook, Valber Vieira, no Instagram também. As pessoas podem estar nos acompanhando lá para conhecer mais das nossas propostas de moralização da política serrana, transparência, pretendemos dar publicidade aos gastos na fiscalização também. Então, basicamente, essa é a nossa mensagem aí. Muito bem, estamos na torcida aí para que tudo dê certo e seja alvissareiro esse futuro o seu e principalmente da população de Serra aí que merece o município mais atuante, o município mais próximo das necessidades das pessoas. Agradeço. Grande abraço. Valeu.